Fala, Lima. Boa tarde, Eduardo Trovão do Futebolês. Cara, queria que você falasse sobre vestir a camisa do Ceará. O que significa para você, para um jogador, vestir a camisa do Ceará? Boa tarde, prazer estar falando com você. Uma alegria muito imensa estar vestindo essa camisa desde 2017, depois de ter saído e voltado. Um orgulho muito grande levar essa camisa para onde eu vou, essa força de vontade que a gente tem de vestir a camisa do Vozão. É uma camisa muito pesada, a gente sabe, mas muito feliz, muito honrado de ser escolhido estar vestindo essa camisa. Lima, boa tarde, Danilo Queiroz, do Futebolês, Refil de Esportes do Sistema Jangadeiro. Lima, foram 11 partidas que vocês tiveram sem derrota e isso foi um período muito interessante. Não é fácil isso acontecer, né? Primeira vez, por exemplo, que o Ceará fez e foram poucas as equipes que tiveram uma sequência tão longa como essa. Mas ela foi quebrada, o que isso significa para vocês? Foram 11 jogos e agora teve essa derrota pelo Corinthians. Infelizmente aconteceu. Agora temos a semana para trabalhar, ver os nossos erros, consertar eles, que a gente tem um jogo difícil pela frente. E uma hora ia acontecer, infelizmente chegou, mas agora é retomar e buscar a vitória no domingo. Lima, boa tarde, tudo bem? Bom estar falando com você. Lima, o Ceará hoje está indo ali, se eu não me engano, é o 9º melhor ataque da Série A, né? Mas, pelo menos nos últimos jogos, principalmente, tem tido uma crítica muito grande com relação ao sistema ofensivo do clube, né? Eu queria te perguntar, você, como um membro do sistema ofensivo do Ceará, você encara que essas críticas elas são justas? Você acha que os torcedores, enfim, a crítica de maneira em geral tem razão em falar assim, ou você acha que não é bem por aí? É normal, quando não temos gols, quando sai 0-0 os jogos, como aconteceu com o Atlético Goianiense, lógico que a cobrança vai vir. E teve o clássico, ganhamos 3-1 e aí você não vê as críticas. Ele sabe do potencial que tem o sistema nosso ofensivo, quer sempre que nós balançamos as redes, a gente também. Infelizmente tem jogos que não acontecem, a gente trabalha para isso e manter, trabalhar. A torcida sabe do nosso desempenho, do nosso poder ali na frente e lógico que vai ter as cobranças. Como eu falei, quando você se veste a camisa do Ceará, lógico que vai vir a cobrança, eu como sou um dos atacantes do grupo, eu sei que a cobrança vem também, então tem que agir naturalmente, que uma hora o gol vai sair. Boa tarde, Lima, eu, Diana, da Rádio Assunção AM620. Você falou que esta semana é para corrigir erros, para buscar melhorar. Quais foram os erros que você detectou na partida contra o Corinthians e que você considera os erros principais a serem corrigidos pelo Ceará para enfrentar o Flamengo no próximo domingo? A gente vai ainda ver no vídeo, mas ali durante a partida e depois o pós-jogo você fica vendo alguns lances. É mais questão de marcação de todos nós, algumas falhas, são pequenos detalhes que acaba saindo o gol do adversário. Mas agora a gente tem a semana, certamente a gente vai ver o vídeo, que você sempre vê, para ver o que foi de verdade mesmo os erros e corrigir, Como eu falei, tem mais um jogo grande pela frente, Brasileirão é isso, então tem que corrigir o mais rápido possível para não falhar na próxima. Lima, acho que se tratando de Série A não tem aquela história de jogo fácil, mas a gente sabe que existem adversários que são mais fortes, como é o caso do Flamengo, que luta, nos últimos anos, luta ali na parte de cima da tabela, sempre brigando pelo título. Como é que você enxerga esse adversário? O Ceará tem condições de fazer um bom jogo, de reencontrar o bom futebol que não teve nos 2 últimos jogos, conseguir vencer esse Flamengo? Digamos assim, é bom até às vezes se apegar ao passado recente. Ano passado o Flamengo foi campeão, mas o Ceará venceu nos 2 jogos, Venceu aqui no Castelão e venceu também lá no Maracanã. A gente sabe que é uma grande equipe, grandes jogadores, e como você falou, no passado vencemos as 2 partidas, 2 grandes jogos,
E a gente também pode ganhar, como a gente ganhou ano passado. A gente sabe que eles estão em um bom momento, a gente teve uma derrota, então vamos com tudo para buscar os 3 pontos. Tem grandes jogadores lá, aqui a gente também tem. Então vamos com tudo, igual a gente foi ano passado, que conseguimos as 2 vitórias. Boa tarde, Lima. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Lima, o Ceará, nesses 11 jogos, né, adquiriu uma boa gordura que, mesmo com a derrota, o Ceará conseguiu se manter, perdeu apenas uma posição, ficou em 8º colocado. Quanto é importante para o elenco, para o Ceará, se manter entre os 10 do Brasileirão, né? Ali você consegue uma vaga numa Sul-Americana e até uma pré-Libertadores, se caso o Ceará mantiver essa campanha que o Ceará faz no Brasileirão. É muito importante, né, sempre estar ali em cima da tabela, a gente sempre quer mais, né, a gente sabe que deixou alguns pontos para trás, infelizmente aconteceu, né, agora a gente está buscando eles, que a gente quer estar sempre em cima da tabela, vamos lutar cada jogo, né, a gente quer ficar lá em cima, né, quer buscar pré-Libertadores, a gente quer estar lá em cima, então cada jogo a gente vai pensar mais nos 3 pontos e se Deus quiser, né, no final a gente vai estar comemorando lá em cima da tabela. Boa tarde, Lima. É o Luiz da Rádio Verde Mares. Prazer revê-lo, né? Fazia um tempinho já que a gente não se via. Lima, em relação à questão da pressão, que você respondeu a primeira pergunta, né? Eu vi com isso na cabeça em relação ao Guto, né? Muita pressão em cima do técnico do Ceará, muita pressão externa do torcedor. Acredito que vocês entendam como o trabalho dele aqui. Eu queria que você falasse sobre isso. É alguma coisa que falta por parte do treinador ou está faltando algo a mais de vocês também em alguns jogos? Como eu falei, da derrota vem, as cobranças caem em cima de todos nós. Futebol é assim, e agora temos a semana para corrigir. O professor sabe que errou, a gente sabe que errou, então a gente está aqui para se ajudar. A gente conversa bastante com ele, conversa bastante com a gente entra no bom senso, que fica bom para todos, né? Quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo, né? Não é porque perdeu, a culpa é só dos jogadores, é só do grupo, da sua comissão, de todos. Então, como eu falei, agora depois folga, tem jogo pela frente, né? Deixar a lamentação para o lado e agora seguir. Ele falou, o Brasileirão não tem jogo fácil e a pressão é normal, como eu falei, deixa essa camisa do Vozão, a pressão é todos os dias, e depois de uma derrota ainda mais, mas tem que saber adquirir isso para o próximo jogo buscar a vitória. Lima, domingo a partida é contra o Flamengo, você já falou, né, na pergunta do pode muito bem conseguir fora no Brasileirão, você sabe muito bem disso. Agora, qual seria o caminho para conseguir esse bom resultado diante desse time do Flamengo, que tem uma forma de jogo bem peculiar? É que eu falei, é um jogo difícil, a marcação forte que a gente vem tendo, né? Creio que nesse jogo do Corinthians a gente deixou a desejar um pouco, e jogadores da qualidade que o Flamengo tem, você não pode dar muito espaço. Então, creio que a gente tem que fazer uma marcação forte neles, né? Não pode deixar pensar muito para a gente aproveitar e ter as vantagens dentro do campo e conquistar os 3 pontos. Lima, já tem alguns jogos, né? Entre jogos que o Ceará tem tido semanas cheias, né? De treinamentos e atividades. Durante esse período, o Ceará conseguiu estender o período invicto, né? Até o domingo agora, quando acabou perdendo a invencibilidade. E eu quero te perguntar, né? A gente já falou muito da questão dos erros, né? O que precisa consertar para o próximo jogo, aquela coisa toda. Mas eu quero te perguntar, o que você encara, agora já tendo algumas boas semanas de treinamentos, o que você vê que o Ceará acabou evoluindo, melhorando nessas últimas semanas por ter essa semana cheia de treinamento entre jogos? É bom, né? Às vezes ter essa semana cheia, né? Quando tem os jogos de sábado e quarta, domingo e quarta, tem poucos tempos de treinamento, né? Aquele equilíbrio que ano passado a gente deixava a desejar um pouco, esse ano já estamos bem mais firmados, tem esse equilíbrio dentro de campo, então esse tempo aí de treinamento, né? O professor acaba ajustando várias coisas, e o que ano passado não acontecia, né? Nesses poucos tempos de treino. E agora tem mais algumas semanas aí,
né? Tem bastante jogos pela frente, temos mais que evoluir, né? Nunca está perfeito. E a gente sabe da inteligência do professor que vem passando para a gente. E agora é seguir, ver o que ele vai passar para nós, para a gente ir em busca desse jogo aí contra o Flamengo. Lima, ultimamente você tem arriscado mais, tanto é que nos 2 últimos jogos, tanto contra o Atlético Goianiense como diante do Corinthians, as chances mais perigosas foram criadas por você. Durante a temporada também, você vem tendo essa maior ousadia. A que fator você acredita isso? Há uma orientação do Guto Ferreira ou algo que você vem treinando durante os treinamentos por si, sem nenhuma orientação, que você observou em seus jogos e notou que precisava melhorar? O Guto fala bastante comigo, o Alexandre, né, alguns jogadores também, eles sabem da minha qualidade. E tem jogos que você tem que finalizar bastante, e tem jogos que o adversário estuda mais você, né, sabe das suas qualidades, acaba encaixando os dois na marcação, acaba dificultando um pouco mais, mas a gente tem que sair disso, né? Então, estou buscando sim o gol. Estou tendo bastante finalizações, felizmente a bola não está entrando, mas no momento certo vai entrar. Estou trabalhando muito para chegar essa hora. Lima, o Ceará ele vem investindo em infraestrutura, né? Tanto aqui no clube, a gente consegue perceber que em quase todo lugar do clube realmente existe obras, e também na academia do clube. O Ceará, inclusive, agora por último, adquiriu 2 equipamentos muito importantes para a recuperação do atleta e também para o condicionamento físico do atleta. Quanto é importante esse investimento na infraestrutura e se você já usou essas 2 máquinas, se você sentiu a diferença. Não sei se você recorda a Belt Squat, né, e também a Infinity Series. Foram 2 máquinas que foram adquiridas agora. O que você pode falar dessa infraestrutura, dessas obras que estão acontecendo aqui no CT e também dessas 2 máquinas aí importantes para recondicionamento físico dos atletas? O clube está crescendo bastante, né, adquirindo vários equipamentos, né, várias coisas da fisioterapia, né, mesmo nesse momento que a gente está passando, o clube tem um grande equilíbrio aí. O João Paulo, o presidente, né, sabe conduzir muito isso. E a questão de ter usado, a gente estava treinando na cidade de Vozão, ainda não usei os equipamentos, né, agora nessa semana que a gente vai treinar por aqui. Certamente a gente vai usar ali com o Balalai. E é uma coisa que o clube vem crescendo, sendo importante para nós jogadores, para eles também. E já chega mais. Ô Lima, você usou uma frase aí que eu até anotei aqui, né? Nunca está perfeito, é verdade, né? Nunca está perfeito, né? Quando ganha também não está perfeito. Eu entendo que vocês estão pensando dessa forma aí, né? Mas o que eu queria te perguntar é uma pergunta que o Gerson fez na coletiva para o Guto no final do jogo contra o Corinthians, sobre se te utilizar como um meia efetivo mesmo, né? Você tem muita qualidade, já mostrou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, cai no jogo, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, e sempre mostrou muita qualidade. Eu quero te saber de você particularmente. Você se encaixaria hoje nesse time aí, observar você jogando no time do Ceará, no esquema do Guto, como um meia efetivo mesmo, Lima? Acho que eu já falei nas entrevistas, também não vejo problema nenhum jogar no meio de campo. A gente sabe que tem grandes jogadores, o Vina, o Jorginho, que é os fixos mesmo das posições. E mais se o professor optar, estou à disposição, ele sabe disso, já falei com ele que eu não vejo problema nenhum, né? Como eu já falei nas entrevistas, né? Jogo do lado esquerdo, lado direito. Joguei de meia já em 2017, alguns jogos com o Chamusca, então faz um pouco de tempo, mas ainda sei sim, então não vejo problema nenhum. Se ele chegar em mim e optar, estou à disposição, e ele sabe, estou sempre à disposição nas 3 posições ali na frente. E acho que quase todo jogo você está jogando um pouquinho na meia, né? Quase todo jogo, né? A pergunta do Del é muito procedente para o momento, porque acho que o que faz com que a gente pense que talvez você possa jogar centralizado, primeiro, que você está muito bem, então ninguém imagina te tirar do time, né? Segundo, que o Ceará tem ganho muitas opções de atacantes de lado, né? O Eric agora chegou, um pouco antes chegou o Ayrton, né? Eles chegaram praticamente juntos, só que o Ayrton pôde jogar antes, que era transferência internacional. Então, o Ayrton já está com 3 partidas no Ceará, o Eric com 2, se bem que o Ayrton jogou como centroavante ali por necessidade, mas agora ela já não existe, tem o Jael, né, e o Kleber ali. Então, são jogadores que atuam de lado. Eu queria que você falasse exatamente desses 2 caras.
Porque a gente viu muito pouco, a gente viu ali eles entrarem nos finais das partidas, e eles ainda estão ganhando entrosamento, ritmo com vocês, certamente em algum instante vão ser utilizados. Tem cartão, tem suspensão, né? Tem a própria mudança por conta do acúmulo de jogos que os treinadores costumam fazer, que o Guto deve fazer. Queria que você falasse desses dois caras, e eu estou perguntando para você, porque, no meu ponto de vista, você é um dos caras que tem mais técnica no grupo, então você consegue observar também técnica, obviamente, nos seus companheiros. O que você pode falar desses dois caras, do Eric, do Ayrton, e o quanto eles poderão ajudar o Ceará nesse Brasileirão? Dois grandes jogadores, né? Desde a chegada deles aí já viu o talento, né? O Eric, um cara muito rápido, Ayrton também, né? A gente deu para ver nos treinamentos, né? Ele até no primeiro jogo dele, se não me engano, contra o Sport, jogou de centroavante, que não é muita dele, mas ele já falou comigo ali que faz. E tá se adaptando, né? Já está tendo um bom entrosamento com a gente, vai se conhecendo ainda mais, né? Quando os jogadores têm qualidade, né? Esse entrosamento chega mais rápido, e até porque os times que eles jogavam era totalmente diferente do nosso. Então, creio que essas semanas que a gente está tendo aí, creio que o mais rápido possível os dois vai se encaixar muito bem na nossa equipe, né? Como eu falei, nos treinamentos já deu para ver a diferença deles. Então, só tenho que ganhar a gente aí, o Ceará, com essas duas contratações que fizeram. Lima, eu quero continuar nessa questão sobre você passar a jogar centralizado, mas numa condição muito específica, né? Porque assim, o que a gente viu, por exemplo, nesse segundo tempo do jogo contra o Corinthians, né, no intervalo, entrou o Rick no lugar do Jorginho, você passou a jogar alguns momentos centralizado e ficaram dois jogadores mais de velocidade nas pontas, né, o Mendonça e o Rick. Porque assim, como o Guto sempre gosta de falar, já falou algumas vezes para a gente em coletivas, né, que você tem a sua velocidade, você vai para cima no 1 contra 1, você busca o contra 1, mas você acaba sendo um meia aberto, né? É um meia que está jogando mais aberto. E aí, nesse jogo contra o Corinthians, assim como também foi contra o Cuiabá, né, que você foi poupado, tiveram dois jogadores mais de velocidade nas pontas e um meia centralizado. O esquema do Ceará, ele não, pelo menos até agora, ele não conseguiu uma sequência com essa estrutura, né? Porque, por exemplo, quando a primeira estrutura realmente do Ceará que teve sucesso e que foi longeva, digamos assim, foi quando o Sobral passou a jogar na ponta, acho que foi no quarto, quinto jogo do Guto, né? Que ele passou a jogar ali na ponta direita com um jogador de velocidade na ponta esquerda. Começou o Leandro Carvalho, depois o Léo Chu, enfim. Depois, quando o Sobral voltou a jogar de volante, você foi lá para essa ponta, né? Como esse meia. E aí agora, vendo essa possibilidade de você jogar como meia centralizado e com dois pontas de velocidade, né? Que, se tivesse uma sequência, talvez seria a primeira vez nessa era Guto, né? Com uma sequência, claro, ele já utilizou isso. Mas eu quero te perguntar, você acha que isso muda alguma coisa para vocês? Vocês teriam que se adaptar a alguma situação se isso acontecesse, ou já estão acostumados a uma situação mais tranquila? Eu creio que já estamos acostumados, a gente não vê problema nenhum, né, de ter dois jogadores de velocidade nas beiradas, né, ou eu pelo lado, né, que jogo mais ali por dentro. Então a gente não vê problema nenhum, né, a gente já treinou assim, já teve alguns jogos assim. Então, se um dia o professor optar, creio que a gente já está bem adaptado para essa situação. Lima, do atual elenco, você é um dos jogadores que mais tem tempo de Ceará, né? Já teve uma passagem em 2017, retornou em 2019, permaneceu para 2020 e 2021. Levando em consideração também seus números, o Ceará tem 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Dessas 5, você esteve em campo em 4 delas. Você entende também, olhando o momento dos seus companheiros, como o Vina, que foi um dos principais jogadores do Ceará na temporada passada, e hoje você assumindo essa condição de protagonismo no time do Ceará, pelas jogadas ofensivas, pelas chances criadas, você se sente com a responsabilidade maior de fazer com que o Ceará vença os jogos, fazer com que o Ceará vá bem nas partidas pela Série A? Acho que mais tempo, acho que é o Luiz Otávio, né, se eu não me engano. Um dos só. E eu sei que tem essa responsabilidade, né, de adquirir em mim, né, sei da minha qualidade, sei o que eu posso ajudar para o Ceará. Então, muito feliz, né, sempre tá ajudando o clube. Então, espero dar essa sequência aí pela frente. A gente tem grandes jogos ainda pela frente. Sei da minha importância, que eu posso ajudar.
Lima, o Ceará, ele há mais ou menos 3, 4 semanas vem tendo essa semana livre, né? E nessas semanas livres dá para treinar especificamente faltas, cobranças de faltas. E o André Luiz, né, que é o auxiliar técnico do Guto Ferreira, cobra muito isso de vocês. Como é que está esse treinamento de faltas, né? Você que tem um atleta que, inclusive, tem um gol marcado no Ceará de falta diante do Internacional. A gente vem treinando sim com o André, né, bola parada. Então, um cara que sempre está ali do nosso lado, ali nos ajudando. E estamos à disposição, né? Tem o Jael, tem o Vina, Sobral, né? O pessoal que mais treina ali as bolas paradas. Tem o próprio Kelvin também, né? Um grande jogador. E a gente está adaptado aí, que se precisar, a gente a gente vai fazer gol. Ô, Lima, você é um cara de habilidade, todo mundo já sabe disso, todo mundo falou aqui, né? Você é um cara que tem muita qualidade. Às vezes a postura do Ceará em campo, ou às vezes quando entra para jogar de forma defensiva, retraída, esperando mais o adversário, isso causa uma chateação em vocês, que são jogadores de habilidade? Eu falo em relação a você mesmo, Lima. Causa um tipo de chateação, porque eu acredito que o jogador que tem qualidade, tem habilidade, quer jogar para cima. De alguma forma, isso te causa chateação? Vai de alguns jogos, né? Tem jogos que a gente acaba marcando bem mais do que jogando, né? Ano passado, eu creio que nosso time marcava mais do que jogava, né? Pelo nosso estilo de jogo. Hoje estamos jogando mais, mas tem jogos que, infelizmente, o adversário vai assumir na gente e a gente acaba tendo que marcar ainda mais. Mas a gente não vê problema nenhum, né? A gente já tem isso em mente. Nós atacantes ali temos mais qualidades, que tem momento que a gente tem que marcar bastante, né? Até porque a gente ajuda bastante o pessoal do meio ali, os volantes, né? Os laterais. Então, creio que é complicado, né? Às vezes, mas a gente não vê problema nenhum. Obrigado, Lima. Obrigado a todos que participaram.